Certo. Agora nós estamos na posição onde a gente pode fazer um pouco de aritmética, né? Nós temos um módulo chamado somar restrito. Esse módulo aqui, ele faz uma soma de dois números, mas ele só vai funcionar essa soma se o valor no registrador 2 for positivo. O valor do registrador 1 pode ser qualquer valor, mas pode ser zero, pode ser negativo, positivo, tanto faz. Mas no registrador 2, esse programa só funciona se a gente tiver um número positivo para o 2, né? Então, o fato de você poder ter números negativos complica muito a situação, porque nesse caso o programa vai entrar em loop infinito se você colocar um número negativo aqui. Por isso que o nome dele é somar restrito, porque ele só soma números onde o segundo parâmetro é negativo, é positivo, certo? Então, o que a gente vai criar agora é um programa que faça essa soma independente dos sinais. E para fazer isso, né, a gente vai criar um novo módulo. Tá? Então, para a gente fazer isso, né, e tem uma outra coisa. Esse somar restrito, ele soma em local, certo? O que eu quero dizer com ele soma em local? É que ao final da execução do programa, o valor de 2 vai ser adicionado ao valor de 1, de forma que no final o registrador 1 tem a soma e o registrador 2 tem 0. Ou seja, ele soma modificando os registros. E eu não quero isso, eu quero que os registros sejam mantidos e o resultado seja colocado no registrador 0. Okay? Então o programa fica bem mais complexo por causa disso. Então vamos criar um programa de soma que some qualquer valor, seja positivo, negativo ou 0, e que mantenha os dois valores, R1 e R2, intactos, mas substitua no registrador 0 o resultado da soma. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, então, a gente vai precisar dos registradores 1, né, que vai ter um valor qualquer, o 2, que vai ter um outro valor qualquer, e a gente vai precisar de dois registradores auxiliares, né? Esses registradores auxiliares, um deles vai guardar a soma para depois ser transferida para o 0, e o outro vai receber um dos registradores que vai ser decrementado, tá? Então o R3 ele vai começar zerado, ele vai receber, né, um dos valores e é ele que vai ser decrementado para ser colocado no acumulador, né, que vai ser o 4, certo? E esse acumulador é só para que a gente não precise ficar lidando com álgebra lá no registrador 0, porque ele é alterado quando eu chamo os módulos, então não pode confiar no registrador 0 para fazer operações que levem, né, múltiplos passos, né? Então, principalmente se você chamar rotinas, né, módulos que alterem o valor dele. Então, o R4 vai ficar como um buffer, né, um acumulador, na verdade, e o 3 é um buffer de um deles. Tá? Então, vamos começar copiando, né, o valor 1 para 3, certo? E copiando o valor 2 para o 4. Dessa forma, a álgebra que eu fizer, ela não vai mexer no 1 e no 2, tá? Eu vou trabalhar com registradores 3 e 4. Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que o meu registrador 3, que é o valor que eu vou, né, ou aumentar ou decrementar, dependendo se ele é positivo ou negativo, né, que eu vou transferir de um para o outro, que ele seja diferente de 0. Porque se ele for 0, aí eu não preciso fazer mais nada além de copiar o 4 para o registrador 0, certo? Então, lá no final do programa, eu vou ter, né, um lugar chamado copiar 4 para o registrador 0, certo? E aí eu finalizaria o programa. Tá? Só que, quando é que ele chega aqui? Ele chega aqui diretamente se o registrador 3 for 0. Tá? Então ele já pega o valor que está em A e coloca no registrador 0. Tá? Então, aqui vai ser
para onde eu vou pular, que é um rótulo A. E vou para lá, dependendo do resultado dessa pergunta aqui. Eu vou perguntar se é 0 o registrador 3, certo? Então, eu olho a resposta no registrador 0 e, dependendo da resposta, eu pulo direto para o copiar 0, né, que é essa linha 14, ou não. Se ele for zerado, significa que a comparação do registrador 0 vai dar 1, eu venho para a linha 11 e eu quero pular diretamente para o A, nesse caso. Caso contrário, se ele não for 0, o registrador lá em 0 vai ser 0, e aí ele pula para a linha 12. Na linha 12, o que eu vou fazer? A linha 12, eu quero agora determinar se ele é positivo ou negativo, porque eu já sei que ele não é 0. Então eu pergunto se é positivo. Quem? O 3, certo? Só estou olhando para o 3 por enquanto. Quando eu pergunto, eu sempre tenho que olhar a resposta no 0, né? E aí, aqui eu vou decidir o que fazer. Por quê? Porque se, né, ele for positivo, dentro do meu registrador 0 vai ter 1 e ele vai fazer a linha 14. Então eu quero que ele pule para uma região do programa chamada B, uma linha do programa, né? Nessa linha B, o que eu vou começar a fazer? Se no registrador 3 for positivo, eu vou retirar 1 de 3 e colocar no 4. Então eu venho menos 3, certo? E aqui é a linha B, né, que veio desse pulo. E vou adicionar 1 no 4, tá? E eu vou fazer isso até quando? Até o valor do registrador 3 zerar. Como é que eu sei que ele vai zerar? Pergunto, é positivo no 3? E aí a resposta eu olho e decido agora. Bom, se depois de tirar 1 do 3 e botar 1 no 4, 3 virou, continua positivo, aqui vai estar 1 e ele vai fazer a linha 20. O que eu quero? Eu quero que ele volte a fazer, né, a decrementação no 3 e incrementação no 4. Para caso contrário, certo? Caso contrário, se ele não for positivo, é porque ele chegou no 0. Tá? A gente já sabia que ele era positivo antes, e se por acaso depois ele deixou de ser positivo, é porque ele virou 0. Não tem como ele pular diretamente para o negativo. Ok? Então, o que eu faço agora se ele não for positivo mais? Então, se ele não for mais positivo, aí eu pulo lá para o final do programa. Eu copio o conteúdo do 4 para o 0. Então, pular para o A. Certo? Muito bem. Agora, a gente volta para cá. Aqui tem uma pergunta não respondida ainda. Quando eu perguntei se ele é positivo, ele poderia ser positivo, que é isso aqui, né? Ele vem para o B, mas ele poderia ser negativo, porque 0 ele não é mais. Então, aqui eu vou pular para uma parte do programa chamado C, que vai ficar aqui embaixo. E o que faço na parte C? Ora, se o número em 3 é negativo, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar 1 a ele e tirar 1 do 4. Né? Então, eu venho somar 1 no 3, que é o ponto C do programa, né? Porque eu vim daqui, tiro 1 do 4 e pergunto se ele é negativo. Ele quem? O 3 ainda. Sempre olhando para o 3. Tá? Então, se o 3 for continuar negativo, né, volta para cá, faz tudo de novo. Então, eu pergunto aqui na comparação do registrador 0. Então, se isso for verdade, pula para o C. Agora, se não for mais negativo, significa que ele chegou ao 0. Né? Ele era negativo. Como é que eu sei disso? Porque eu vim daqui de cima, com certeza que ele era negativo. Então, se ele chegou no 0, ele não é mais negativo. Quando eu fizer essa comparação, ele vai pular para o 29. E na linha 29, eu quero que ele faça o quê? Vá para o final do programa, mas antes copiando o conteúdo de 4 para o 0, que é exatamente isso aqui. Então, não preciso fazer nada. Isso aqui, simplesmente, isso aqui daria conta da álgebra, né? Então, esse é um programa que deveria fazer uma soma, independente do sinal dos números, mantendo os valores dos registradores e copiando o resultado da soma para o registrador 0. Vamos ver se isso funciona. Antes eu vou escrever aqui, ó, pedir para ele escrever o 1, o 2, e vou pedir para ele escrever também o registrador 0. Tá? O 3 e o 4 não importa. Né? E no final eu vou pedir para ele escrever exatamente a mesma coisa para a gente ver, né, o antes e o depois. Tá? Então, vou salvar aqui,
vou executar isso aqui no modo, né? Não é no modo de testes. E o que de se esperar quando eu rodar? Primeiro eu preciso colocar valores aqui. Então, se eu, por exemplo, colocar 7 mais 5, tá? 7 mais 5, eu espero que a resposta seja, né, no registrador 0 tenha 12, no 1, 7, no 2, 5, no final. No início vai ser 0, 7, 5, depois 12, 7, 5, tá? Se eu rodar, ó, 0, 7, 5, 12, 7, 5. Então, para a soma de números positivos, funcionou de boa. Se fosse negativo, por exemplo, aqui, né, e eu rodar de novo, então eu tenho 0 menos 7, 5. A soma de menos 7 com 5 dá menos 2. E eu preservei os valores menos 7 e 5. Se eu inverter, colocar o negativo, né, no 2 e rodar de novo, 0, 7 menos 5. A soma de 7 mais menos 5 dá 2. Então, 2, 7 menos 5. Então, tá tudo funcionando, né? Só por curiosidade, se eu colocar 0 aqui e rodar o programa, 0, 0, menos 5. Aí o resultado da soma, que é menos 5, foi para o registrador 0. E os outros dois mantiveram seus valores. Então, está funcionando esse módulo. E a gente vai criar agora um módulo a partir desse programa, né? Então, Ctrl A, Ctrl C. Vamos aqui em módulos, criar um arquivo. Eu não preciso desses comandos de mostrar na tela. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou deixar esse como argumento e esse como argumento, tá? E os outros dois começam zerados, certo? E a resposta vai voltar no registrador 0. Então, eu posso salvar isso e o nome desse programa vai ser não somar restrito, mas somar completo, né? LM. Então, esse é o nosso módulo somar. Então, vou salvar isso aqui e vou criar alguns testes para para esse módulo, tá? Então, venho aqui em testes, criar um novo. E esse aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com o registrador 1, com valor 6, registrador 2 com valor 9, e vamos pedir para somar o registrador 1 e o 2, e vamos finalizar o programa dessa forma, certo? E vamos salvar isso como um teste. Esse teste vai ser somar, né, 1.lmp. Ok, vamos colocar isso na nossa lista de testes. Somar 1 e o resultado vou deixar em branco para ele falhar no teste e me dizer qual que tem que ser o resultado. E a gente verifica se está tudo correto. Então aqui eu vou botar no modo de testes e vou executar. Então ele não passou no teste a somar 1, porque a resposta é 15, 6 e 9. Lá a resposta está vazia. 6 mais 9 dá 15, então tá certo aqui. E o 6 e o 9 ficaram. Tá ótimo. Então, esse teste ele passou. Vamos fazer mais uns testes, né? Por exemplo, fazer pelo menos mais dois aqui. Que esse aqui vai ser o somar número 2. E vamos, sei lá, colocar a menos aqui, tá? Salvar. Adicionar ele aqui no nosso teste. O que é de se esperar? É de se esperar que menos 6 mais 9 dê 3. Então aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar menos 6 e o 9. Então, se eu salvar isso, aqui é o teste 2, né? E executar, todo mundo passou, certo? Então, significa que esse módulo está fazendo o que a gente imagina que ele deveria fazer. Por fim, eu vou colocar, sei lá, 0 aqui e vou salvar como o 3. Somar 3, né? E aqui o resultado dele vai ser o quê, né? Esse é o 3. Então, se ele começa com 0 e 9, é de se esperar um 0 aqui, um 9 lá, e a soma desses dois vai dar 9. Salvar e testar. Todo mundo passou, ok? Então, a gente tem mais um módulo chamado somar, né? Que permite que a gente faça agora programas que usem a soma, né,
na sua álgebra.